Hoje no vlog eu vou falar sobre como é morar no Canadá. O vlog hoje respondendo uma pergunta que me fazem muito. Na verdade, essa semana me perguntaram sobre os custos de vir pra cá. Eu vou responder isso num outro vlog, porque na verdade eu tenho que pensar direitinho tudo que a gente gastou e tal, que eu quero fazer uma resposta mais objetiva. Então, se você perguntou, se você tá interessado, nos próximos vlogs eu devo responder isso. Mas hoje eu quero responder sobre como é morar no Canadá. Desde que a gente veio pra cá, muita gente me faz essa pergunta e às vezes eu me sinto assim, respondendo muito vago. Ah, é ótimo, é maravilhoso, isso é meio óbvio, né? E responder isso eu acho que não ajuda ninguém, ninguém tá interessado em saber isso. Então, hoje parar aqui um instantinho antes de começar realmente o dia para responder de uma forma que eu acho que possa trazer valor para quem me pergunta, que possa realmente sanar algumas dúvidas. Eu sei que muita gente pensa em vir, então eu queria fazer isso de uma forma mais estruturada para realmente entregar algum valor quando eu responder essa pergunta. Falando do óbvio, realmente é muito bom morar no Canadá. Eu nunca conheci nenhum brasileiro aqui que não gostasse de morar. Eu conheço brasileiros que sentem muita saudade do Brasil, que vão regularmente visitar a família, mas nenhum deles que não gosta de morar no Canadá, apesar de ter algumas ressalvas. Também é verdade para os estrangeiros. Eu conheço muitos estrangeiros aqui e nenhum deles fala que é ruim morar, nenhum deles quer voltar para o país. Nada é perfeito e tal, vou fazer algumas ressalvas aqui, mas de forma geral eu também não penso em voltar. Eu gosto muito de morar aqui e realmente muitas das coisas que falam do Canadá, eu costumo falar que estereótipos existem por algum motivo, né? Porque algum padrão se repete. Então muitas coisas que falam mesmo no Canadá a gente vê que acabam sendo verdades aqui. Então, eu posso falar especificamente por Toronto, que é onde eu moro há quase um ano. Sei que muita gente quer informação sobre Vancouver, que é outra cidade muito procurada por brasileiros, e eu nunca estive em Vancouver. Eu estive em outras cidades do Canadá, Ottawa, Quebec, Montreal, também fui bem lá pro norte, lá em Newfoundland, lá em St. John's. E eu posso dizer que de maneira geral as características não mudam muito quanto à questão do povo, de como é a cultura canadense. É claro que Quebec, a província de Quebec é um mundo à parte, né? É a província francesa, onde se fala francês, então lá é um pouquinho diferente. Não é nem melhor nem pior, é só diferente. Mas pro resto do Canadá eu acho que eu posso falar bem assim como é essa cultura canadense. O Canadá e Toronto especificamente é muito cosmopolita. Você vê pessoas aqui de todas as partes do mundo. Inclusive se fala que Toronto, mais da metade da população nasceu fora do Canadá. E parece que é verdade mesmo, porque eu conheço muita gente fora, conheço muito poucos canadenses. Meu marido trabalha com muitos estrangeiros e poucos canadenses. Eu acho que isso é um fator muito legal, não só pela questão de viver num país multicultural, que você aprende coisas legais de várias culturas, descobre muitas coisas, a comida fica muito boa, você pode comer muita coisa diferente. Eu acho que isso é um fator chave também para sua adaptação aqui no Canadá. Porque o que acontece? Acho que a primeira coisa quando as pessoas pensam no Canadá, elas fazem muita comparação com os Estados Unidos. Elas pensam muito nos Estados Unidos, o que é meio óbvio, porque realmente tem muita semelhança. E eu já viajei muito para os Estados Unidos, para vários estados, conheci os estados mais, digamos, mais visitados por turistas, mais turísticos, mais óbvios para os brasileiros. Também conheci outros estados que não são tão visitados por brasileiros. Então, tipo assim, já viajei bastante pelos Estados Unidos e tenho uma concepção muito bem formada do que é os Estados Unidos e como é o povo americano. E assim, as semelhanças eu acho que existem muito na questão não só da arquitetura, claro, você se sente muito na América do Norte,
Toronto é muito utilizada para a locação de filmes que se passam em Nova York. Como é muito caro filmar em Nova York, às vezes as produções vêm para Toronto para filmar em Toronto, porque isso é mais barato e porque se parece com Nova York. Então, de maneira geral, você se sente nos Estados Unidos, até pela língua, né? O inglês, você sente... eu acho que outra parte que faz muito lembrar os Estados Unidos é a parte tecnológica, né? A tecnologia que acaba chegando bem antes que no Brasil. Então, por exemplo, se quando lançam um iPhone novo, automaticamente quando lançam nos Estados Unidos, lançam aqui. Então isso também vale para as outras tecnologias, outros produtos. Para nós que somos mulheres, as novidades de maquiagem chegam aqui primeiro, a moda também acaba chegando aqui primeiro, né? Porque o hemisfério norte, como tem essa diferença das estações do ano para o hemisfério sul, então normalmente o que se usa aqui 6 meses depois será usado no Brasil. Não porque o Brasil esteja atrasado na moda, mas por uma questão das estações do ano. Então acontece isso. A diferença chave que eu acho para os Estados Unidos é essa aceitação cultural. E claro, a gente sabe que o processo de imigração nos Estados Unidos é um pouco diferente do Canadá, aliás, é muito diferente. Os Estados Unidos, ele sofreu uma migração massiva, ele tem uma população já muito grande, então, assim, não é o correto, mas a gente entende porque talvez os Estados Unidos cria um pouco de barreiras para imigrantes, e isso você sente na população. Já o Canadá, não. Você tem que pensar que o Canadá é maior do que o Brasil e tem uma população mais ou menos do tamanho do estado de São Paulo. Então, gente, tem tão pouca gente aqui no Canadá que eu acho que se eles pudessem colocar os ursos para trabalhar, eles colocariam, porque eles realmente precisam, eles precisam de gente. Então, eles querem que você venha para cá, e isso faz toda a diferença. Desde que eu tô aqui, eu nunca senti qualquer tipo de preconceito, nunca me senti discriminada, nunca me senti... Ao contrário, às vezes você tem dificuldade em falar alguns termos, algumas coisas em inglês, eles têm uma paciência incrível para tentar te ajudar a entender, eles não ficam te apressando para você falar corretamente, eles não ligam se você troca a gramática, que às vezes você, sei lá, se complica. Nessa questão, eu acho o povo canadense muito mais aberto à imigração e você se sente muito melhor. Porque eu e o Cris, o meu marido, a gente já tinha essa ideia de se mudar do Brasil, a gente queria novas possibilidades, novas perspectivas para as nossas vidas, e a gente viajou por vários países e tal, e a gente sempre se questionava quando a gente estava num país novo, numa cidade nova, será que seria legal morar aqui e tal? E na verdade tinha as vantagens, uma das questões principais nossa era segurança, viver com segurança, ter possibilidade de crescer na carreira e tal. Mas a gente sempre se sentia turista, e isso também é uma coisa que eu sempre me senti nos Estados Unidos e em qualquer outro lugar. E aí o ano passado a gente veio para Toronto, porque o meu marido teve um congresso aqui, meu marido veio, eu vim acompanhar, e a ideia de eu vir com ele no congresso era analisar se realmente o Canadá poderia ser um bom lugar pra gente morar. E a gente visitou algumas cidades do Canadá, e quando a gente chegou em Toronto, a gente decidiu, não, a gente tem que morar em Toronto. E dito e feito, 6 meses depois, a gente estava se mudando para Toronto. E o que mais, assim, convenceu a gente era justamente essa questão multicultural e a questão de que a gente não se sentia turista. E a gente não se sente estrangeiro aqui. É claro que tem a adaptação, às vezes você tem que aprender a andar no lugar, né, aprender o transporte público e tal, tem essa fase que é um pouco complicada, mas em nenhum momento eu me senti assim, eu estou longe de casa. A partir do momento que eu pisei aqui, eu senti que eu já morava aqui, que eu já estava em casa. E eu acho isso um fator muito importante e é um fator crucial para imigrantes, porque se você parar para pensar, o que faz as pessoas voltarem para os seus países de origem é esse sentimento de não pertencer a um lugar. E que eu acho que o Canadá, na medida do possível, ajuda muito. E como ele precisa de imigrantes, tem muitas coisas que eles fazem para ajudar os imigrantes que chegam aqui. Gente, até curso de inglês de graça para quem chega aqui, eles têm, sabe? Eles têm vários programas para te ajudar a encontrar emprego, a te familiarizar com a cultura, a te inserir na cultura. Então eu acho que todo mundo faz a sua parte, o governo faz a sua parte, a população também abraça muito as pessoas, então de uma forma geral você se sente acolhido quando você vem pra cá. Outra coisa que eu acho que também que é muito bom é que é tudo muito organizado, tudo aqui funciona. Então quando a gente fala de transporte, o transporte público aqui em Toronto é um pouco criticado,
porque na verdade ele é o metrô é um pouco lento e tal, mas assim, de uma forma geral, eu gosto muito, acho que é muito melhor do que quando eu morava no Rio de Janeiro, que eu tinha medo de pegar um ônibus e tal. Aqui a malha de metrô realmente não é muito grande, ela faz um U pela cidade, depois tem uma outra que corta, assim, mas de cada estação saem ônibus que te espalham pela cidade. Então, praticamente qualquer ponto da cidade, dentro da cidade de Toronto, você pode alcançar com transporte público. E isso faz muita diferença na vida de uma pessoa, né? Porque você tem que acordar todos os dias e ir pro trabalho e não precisar do carro. Esse foi também um dos fatores que a gente procurava quando a gente queria sair do país e a gente queria morar num lugar que a gente não precisasse de carro. E aqui a gente faz tudo de metrô, tudo de ônibus, até agora a gente não precisou de carro, talvez para viajar e tal, mais pra frente a gente vai pensar nisso. Mas no nosso dia a dia o carro não faz a menor falta e isso pra gente pesou muito na nossa decisão. Agora, é claro que nem tudo são flores. E se eu tenho que apontar um ponto, talvez que eu acho que a pessoa tem que pensar muito quando vir pra cá, é a questão realmente da temperatura. Eu, particularmente, adoro frio. Eu prefiro frio do que calor. Eu não gosto muito daquele clima abafado, muito calor, então eu gosto de coisa fresquinha. E eu já morei por mais de 3 anos na Argentina, então eu já estava acostumada a frio rigoroso e tal, já estava acostumada a ter estações mais definidas do que no Brasil. E mesmo assim vou te dizer que no Canadá é muito frio, é muito mais frio do que qualquer outro frio que eu já tinha pego na Argentina, até quando eu fui esquiar. Assim, eu não acho um fator que me faça desistir do Canadá, meu marido também não, e as pessoas que eu conheço não. Mas tem pessoas que são menos tolerantes ao frio, tem que pensar nessa questão. Porque aí você vai pensar, Luciana, mas eu já fui esquiar e é uma maravilha e tal. Quando a gente vai esquiar, tudo é diversão, né? A gente vai, esquia. Eu até sentia calor embaixo da roupa, porque você se movimenta tanto, né? Aí você vai, para um pouquinho, toma um chocolate quente, é todo um clima. Agora, é outra coisa, com aquela temperatura lá de você esquiar, você acordar na segunda-feira de manhã para ir trabalhar. Então você tem que pensar nisso. Quando eu cheguei no inverno, mas considero um dos invernos mais brandos que eles tiveram. Eu cheguei a pegar menos 20, menos 25. Dizem que pode chegar a menos 40. Dizem não, chega a menos 40. E a gente já tá se preparando pro próximo inverno, que a gente tá meio preocupado de talvez não ter roupa e tal. Então eu acho que mesmo pra mim que gosto de frio, eu me preocupo com frio. E é claro que a cidade é preparada para o frio. Então Toronto é conhecida pelos seus PEFs, né, que são esses caminhos subterrâneos, que tem shopping, os prédios mais modernos, eles já saem diretamente ou numa estação de metrô, ou então no shopping, em alguma galeria subterrânea, para que as pessoas tenham que andar menos tempo possível nas ruas. Então é claro que você não vai sofrer tanto, mas você vai ter que fazer algumas caminhadas aqui e ali com menos 40, então você também tem que pensar nesse fator. Agora, tirando isso, o resto eu só tenho que falar coisas positivas sobre o Canadá. Gosto muito de morar aqui, acho um país realmente incrível, como eu falei, muito receptivo. Pelo menos por enquanto a gente não pensa em voltar pro Brasil, a gente pensa em realmente fazer a nossa vida aqui. Bom, e se é a sua primeira vez aqui no meu vlog e você quer saber mais sobre o Canadá, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque eu acho que a melhor forma de você ver como é morar no Canadá é você acompanhar a vida diária de alguém. E aqui no vlog eu posto, na verdade, todos os dias, eu posto a minha rotina. Eu gravo desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, gravo muitas coisas sobre Toronto, sobre como é viver aqui, como é se movimentar pela cidade, sobre a vida realmente em Toronto. O inverno tá vindo aí, você pode ver como vai ser o inverno. Acho que um dia chuvoso normalmente não é um dia bonito pra falar como é bom morar num lugar, né? Ai, meu Deus, mas tudo bem. Não, e chove justamente na quinta, né? Que é o dia que eu tenho que carregar mais coisa. Porque eu tenho aula de desenho, então eu tenho que carregar minha pastinha super pequena. Mas enfim, mas é bom, né? Chuva é bom.